O problema é que agora foi. Muito bem. Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos iniciar aqui com algum atraso o nosso simpósio temático. Ele se chama Leitura e Escrita Literárias na Sala de Aula, Dimensões Teóricas e Práticas. Eu sou a professora Gabriela Rodela de Oliveira, estou na Universidade Federal do Sul da Bahia e oriento na pós-graduação da Faculdade de Educação da USP. Sou vice-líder do grupo de pesquisa Linguagens na Educação, do qual também fazem parte as minhas colegas aqui presentes, a professora Andresa Fabiana Batista Guimarães, do IF Sul de Minas, que é pós-doutora lá pela Faculdade de Educação, com orientação da professora Neide, e a professora Sara Vervolet Soares, do IF Fluminense, né, Sara? Doutora lá pela Faculdade de Educação também, da USP, e estamos aqui para essa abertura, então, desse simpósio, e espero que a gente tenha uma tarde bem proveitosa. Nós vamos ter, então, 15 minutos, né, para a apresentação de cada uma e cada um de vocês, e aí, ao final dos trabalhos, a gente abre para conversa, tá? Para o debate, para a gente poder trocar uma ideia sobre as pesquisas e as comunicações que vão ser apresentadas, tá bem? Vamos começar, então, com a Juliette Rosa Domingos. Vou pedir para vocês se apresentarem, tá bem, pessoal? Rapidamente, e aí vocês já podem começar a apresentação e a gente vai conversando. Qualquer problema a gente vai se falando aqui. Juliette, com você, então. Ok, eu vou colocar a apresentação já aqui no primeiro slide da apresentação. Tá bem. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora? Agora sim, tá subindo. Pronto, tô Bom, vendo. ok. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Juliette, sou professora da Rede Pública de São Paulo há 11 anos e atualmente doutoranda em Letras pela Unesp, sob orientação do professor João Luiz Secantini. E hoje comunico nesse simpósio um trabalho intitulado Das Impressões e Expressões da Poeticidade, uma proposta de mediação de leitura do livro Mil Pássaros de Papel, de Severino Rodrigues. A minha fala, ela se voltará para os itens elencados de contexto, objetivos, metodologia e culminância, voltados para o projeto, para a implementação do projeto de mediação de leitura na escola pública. Esse projeto, ele foi, na verdade, iniciado em 2021, mas devido ao contexto da pandemia, ele não pode ser concluído da maneira como havia sido planejado inicialmente. Dessa forma, o projeto ele passou por um processo de reformulação para ser aplicado no terceiro bimestre deste ano, tendo como público-alvo uma turma de 8º ano. O projeto, ele traz metodologias diversificadas para esse processo de mediação, mas ele também está atrelado às habilidades e competências previstas no currículo paulista. O foco maior, né, desse processo de mediação é a competência socioemocional da imaginação criativa, que perpassa por todas as disciplinas, mas também, claro, né, traz a ideia do campo de atuação artístico-literário voltado para a prática de linguagem da leitura e da escrita. Como objetivo, de forma geral, né, para esse projeto, nós temos o apresentar uma proposta de mediação de leitura literária a partir do livro Mil Pássaros de Papel, de Severino Rodrigues, sistematizar ações práticas entre as impressões de leitura experienciadas pelos leitores que transformam em expressões concretas de poeticidade a partir delas,
e centralizar a leitura de literatura juvenil em sala de aula, buscando uma apropriação singular da obra pelo sujeito leitor. No entanto, nosso foco para essa apresentação, sinceramente, está nesse último objetivo, que é articular as experiências que enfocam no processo de escrita literária, no intuito de oferecer vivências que coloquem o leitor num plano em que ele reconheça também o seu papel de autoria. Então, essa apresentação, ela trata, né, na verdade, de um recorte para apresentar uma das etapas do processo de mediação de leitura que diz respeito à escrita literária. Mas antes, né, de explicar sobre essa etapa, né, o que ela vai abarcar, é pertinente que a gente apresente um pouquinho, né, do livro que foi selecionado para esse processo de mediação. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre o escritor, que é o Severino Rodrigues. Aqui eu tenho alguns meios, não tenho em contato com ele, inclusive. O Severino Rodrigues, ele é doutorando em letras pela Universidade Federal do Paraíba, ele é mestre graduado em letras também pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor de língua portuguesa no Instituto Federal de Pernambuco e é autor de literatura infantil e juvenil. Entre suas obras destacam 78 histórias, contos e contos pela Cortez Editora, considerado o melhor livro juvenil pela Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, a ELIGE, e 10 Mil Voltas ao Mundo, da Editora do Brasil, integrante da série Cabeça Jovem, que recebeu pela seleção da Cátedra Unesco da Leitura da PUC-Rio. Vale ressaltar também que o livro escolhido, né, para essa apresentação, para esse projeto, ele compõe, é o terceiro livro que compõe essa série, chamada Cabeça Jovem. Aqui, né, eu trago um pouquinho do site do escritor, lá você encontra mais informações sobre as outras obras, né, que ele escreveu, mas o nosso foco é o livro Mil Pássaros de Papel. Para apresentar, né, um pouco do livro, eu vou utilizar a mesma estratégia a ser implementada em uma das etapas da sequência de atividade, que é a sequência básica do livro por som. No caso, aqui seria a introdução, né, que é a apresentação de autor e obra, que é no que valer dos elementos parapessoais dispostos no livro. Isso porque nessa obra, esses textos, né, são elaborados com muita perspicácia, já que eles sinalizam para o leitor o potencial da trama. Então, primeiro eu trago aqui a leitura do texto da quarta capa, escrita por Rosana Rios, em que ela diz o seguinte: no meio da rotina adolescente, tão transbordante de vida e energia, que surgem os pontos obscuros. Afinal, os jovens também enfrentam sentimentos de culpa, desencontros afetivos, estresse, depressão, e têm de lidar com a mais dura das realidades, a morte. Numa narrativa ágil que mistura elementos bem diversos, personagens genuínos, mangás, uma gincana, haikais, um estado samurai, Severino Rodrigues constrói a trajetória dos seus protagonistas, Letícia e Makoto. Não por acaso, eles seguem os passos do caminho do guerreiro, o Bushido. Mas nessa jornada do herói, eles só triunfarão se tiverem coragem de contemplar seu lado obscuro e alçar voo a partir dos conflitos, como se também eles fossem os purus, os frágeis pássaros de papel. Logo, nós temos os textos das abas, orelhas, né, que tratam da essência da série Cabeça Jovem e também fortalece o vínculo com o rol de temáticas, né, que é abordado no livro. Então, nós temos aqui nessa primeira parte: viver a adolescência e a descoberta do mundo de si mesmo, com certeza não é nada simples. São diversos conflitos e aventuras a cada novo dia. É um momento de passagem, de transição. O que era bom ontem, hoje já não é mais. O que era detestável na semana passada, amanhã será o novo it. E chega para todo mundo, ao mesmo tempo, com intensidades diferentes, mas chega. Nesse período, os sentimentos e as experiências são vividos de modo extremo. Por isso é tão importante o jovem encontrar em espaço de fala, acolhimento, pessoas que demonstrem empatia e deem segurança. Na outra parte, tem continuidade, né? Mesmo em dias de sol, as sombras estreitando os campos. É assim que a depressão funciona, escurecendo pequenas partes e se expandindo até que todo o seu ser fique tomado pelas sombras apagadas sem cor.
infelizmente, é um mal que ataca não apenas adultos, mas também adolescentes, afetando como sempre pensam e agem nessa fase da vida que já é tão carregada de emoções. Este livro narra a jornada de Makoto, que busca vencer as sombras de seu interior, e de Letícia, que olhou nos olhos da morte e agora tem esse apreço especial pela vida, pela sua e a de seu amigo. Então, aqui nós estamos falando de duas personagens que são protagonistas, né? E elas têm um vínculo muito grande. O Makoto, ele apresenta um quadro de depressão e a Letícia, ela tem um susto, ela passa mal e descobre que ela teve um quase um infarto, foi vítima de uma angina. Então, como a gente pode perceber, né, a gente está diante de uma narrativa que traz à tona o que a gente chama de temas fraturantes, né, interpretados na literatura. Mas vale ressaltar que a maneira como o texto ele é desenvolvido, a dinâmica estabelecida, a forma de narrar, o texto ágil, né, por conta de uma escrita sintética, a ambientação que é muito articulada no verso jovem, e principalmente a sagacidade do escritor, né, em trazer sempre uma dose muito certeira de humor, né, ajuda a dar leveza, mesmo quando o conflito está girando em torno de um tema muito sensível. Bom, a gente conhecendo um pouquinho do universo da leitura, do livro, da trama do livro, né, eu venho aqui para metodologias em afinação. Por que as metodologias em afinação? Né? O projeto, de modo geral, ele atravessa um rol de metodologias, né, que se afinam. A proposição de animação de leitura, aqui, por exemplo, ela vem no sentido da manutenção de processos de mediação de leitura literária a longo prazo, né? Até porque o projeto, como eu citei antes, ele já teve início no ano passado. O método criativo das professoras Gordinha e Aguiar, né, é apresentado na perspectiva de estar associado às práticas de caráter artístico, né? Aqui vinculado especificamente à ideia do processo de escrita literária. Como nessa apresentação eu foco na experiência da escrita literária, focada na autoria do aluno, o recorte se dá alicerçado na sequência básica, né, do Rio do Poçom, na etapa de leitura, especificamente no momento dos intervalos, que são os momentos que permitem que o mediador acompanhe a leitura do aluno. Então, o processo de mediação aqui da leitura, da etapa da leitura, contará com 2 intervalos, porque nós estamos falando de modo um pouquinho mais extenso, né? E o que será apresentado agora, né, vinculado à ideia da escrita literária pelo aluno, diz respeito ao segundo intervalo. Então, né, conforme explicado, a sequência básica, ela alicerça, né, todo o projeto, mas aqui eu vou tratar da parte da leitura, que é esse acompanhamento da leitura do professor por meio, né, desses intervalos. 5 minutos, tá, Juliette? Ok, estou terminando. Aqui, então, né, nós temos que entra a motivação do título, né, dessa apresentação, das impressões, das expressões de leitura, que para falar sobre a oficina de Haikai, né? Então, a partir da leitura do livro, né, eles serão convidados a vivenciar a experiência de, nesse intervalo, escreverem haikais, como acontece com os protagonistas em muitos momentos de interação entre eles na obra, Letícia e o Makoto, no caso, né? No intervalo, a gente escolheu trazer atividades específicas que retomam a leitura de alguns capítulos e organizam uma leitura coletiva para a leitura de capítulos que ainda não foram lidos. Lembrando sempre que o foco é o olhar atento para o contexto em que os haikais são mencionados, ou mesmo produzidos por Letícia e Makoto dentro da história. Nesse intervalo, a organização dessa oficina vai acontecer da seguinte forma, né? A gente entende, pelo menos. Que primeiro seja feita a leitura compartilhada dos capítulos mencionados no slide, né? Eu não vou ler aqui para vocês, tá? Mas são esses que eu estou apresentando aqui. Depois, a roda de conversa sobre as impressões de leitura dos alunos.
E a expectativa aqui é que os alunos percebam que a escrita dos haikais é como um elo entre a Letícia e o Makoto. Os sentimentos que eles carregam são materializados por meio da escrita e permite uma interação muito genuína entre os dois. E isso fortalece o vínculo que eles têm um com o outro e consigo mesmo. Depois dessa conversa, né, e se, né, por acaso a expectativa for atendida, né, a escrita dos poemas pelos estudantes, né, pelos alunos. E claro que essa escrita, ela vem como uma experimentação do gênero no primeiro momento, então a gente entende que seria uma produção inicial, uma experiência primeira, né, depois, essas produções de haikai, né, elas também serão atreladas à concepção dos tissurus. Em determinado momento do livro, no capítulo 20, deixa eu pensar, o capítulo se chama Aprendendo a Transformar Sonhos em Pássaros de Papel, né, em que a cultura da produção de tissurus, né, abordada dentro da obra, a ideia é que nessa oficina eles também produzem esses títulos e esses títulos carreguem os haikais produzidos por eles e a gente transforme, né, essa competição em uma instalação artística interativa em que eles possam ler as produções uns dos outros, né, e sugerir, dar ideias, né, conversar sobre, para que eles tenham noção dessa recepção da obra. Só para mostrar um pouquinho para você, como que eu já termino, um pouquinho como que o livro, né, ele é estruturado, o projeto gráfico é muito bacana, muito interessante também. E aqui, né, só para explicar o contexto, tem um determinado momento da obra, tem um bate-papo sobre livros entre o Makoto e a Letícia, e o Makoto ele sugere para ela a leitura de haikais, né, inclusive ele fala do Paulo Leminski. Então, a Letícia, ela faz essa busca, ela vai tentar entender o que é o haikai, ela faz uma pesquisa na internet, né, a gente tem aqui, eu estou mostrando, ela encontra a definição, né? E aí começa, aqui é muito interessante nessa segunda imagem, queria que você contasse, a percepção de que a Letícia, né, quer dizer, ela tem a percepção do processo de escrita dela, e ela se coloca em estado de autocrítica, né, quando ela vai tratar da sua autoria. Então, por exemplo, né, ela lê a definição, ela entende, né, da maneira dela que seria esse haikai, e ela decide tentar. E ela, então, produz, no primeiro momento, né, no primeiro texto, mas o que acontece, né? Ela tem o processo de autocrítica, que é muita prosa e pouco natureza, trazendo a ideia da estrutura e também da estética, né? E aqui, que é bem interessante também, que ela lê, relê, lê, relê e escreve novamente. Então, são várias tentativas, né? E, por fim, ela coloca aqui, era difícil, mesmo assim, gostou das tentativas. Nessa outra imagem, né, que é outra sacada genial do projeto gráfico do livro, que é trabalhar com hibridismo de gênero, né, e trazer conversa informal por meio das redes, né, sociais, e a sacada de mostrar dois adolescentes, né, trocando ideias sobre a escrita literária de sua autoria. Então, a gente tem a Letícia, ela manda, né, o haikai para uma Makoto ler, ele ele tem uma recepção de se gosta, e eles começam a conversar sobre, né, o que é escrever, né, como é escrever poesia. Tá encerrando, né, Juliette? Encerrando. Nas outras imagens, né, tem mais um pouquinho, né, sobre a interação deles por meio dos recais. E essa última, né, ela é muito emblemática porque é quando nós, leitores, temos a percepção que para os protagonistas, expressar o sentimento já precisa extrapolar as fronteiras do papel, né, que é quando ao materializar e concretizar suas abstrações, as subjetividades, eles necessitam agora da recepção, ou seja, o que a expressão da minha autoria pode reverberar no outro. E é nesse sentido, né, que essa proposta de mediação ela tem como intuito proporcionar essa experiência, né, para os leitores que farão parte desse projeto. Por fim, né,
A nossa ideia é que a culminância do projeto seja o lançamento do livro de Haikai da turma, no que eu trago algumas referências e agradeço a atenção de vocês, peço perdão por ter passado um pouquinho do tempo. Perfeito, muito obrigada, Juliette. Bacana demais, já tenho aqui algumas questões, depois a gente segue conversando, eu tenho certeza que os colegas têm outras perguntas para te fazer. Eu vou passar, então, rapidamente a palavra para a Sara, que é nossa próxima apresentação, Escrever no Anonimato, modos de escrita literária na escola. Sara, com você. Obrigada, Gabi. Deixa eu colocar o cronômetro aqui, porque 15 minutos, meu Deus. 14h33, vamos lá. Vamos embora. Bom, então, enquanto vai abrindo aí, gente, boa tarde. Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Então, boa tarde. Meu nome é Sara, como eu disse, sou professora do Instituto Federal e a minha proposta hoje é essa comunicação, escrever no anonimato, modos de escrita literária na escola. Eu posso dizer que esse é um desdobramento da minha tese, né? Eu já falei um pouco, né? Fiz essa pesquisa orientada pela professora Neide Luzia de Rezende, intitulada Perspectivas Didáticas da Escrita Literária para o Ensino Médio, defendi no ano passado, então para quem tem interesse está lá disponível no banco de teses da USP, tem aqui alguns aportes teóricos sobre os quais a gente pode falar depois também, mas a ideia, né, é que eu fiz essa pesquisa, durou assim um ano de campo mesmo, fiquei fazendo uma observação em campo em 2 turmas de primeiro ano do ensino médio, e essa observação durou um ano, tem bastante coisa, e eu não consegui trazer tudo para a tese, claro, porque tinha que fazer recorte, mas depois disso eu ainda tenho pensado muito e refletido muito sobre as questões que me fizeram escrever e pesquisar acerca desse tema, né? Então, assim, os objetivos dessa tese foi compreender qual escrita literária é possível no âmbito escolar, como que se dão essas práticas, né, no que diz respeito às reações, aos comportamentos e às atitudes dos estudantes, por isso que eu fui a campo, e por fim, o último objetivo era refletir sobre os caminhos possíveis para que essas práticas aconteçam. Eu considero que esse último objetivo ele ainda está acontecendo aqui, mesmo depois da minha defesa, porque justamente além de eu ser professora e atuar no ensino médio, né, eu tenho algumas reverberações, né, dessa pesquisa, e um desdobramento é exatamente esse, pensar, né, que esses textos desses alunos têm diversas maneiras deles acontecerem. Na minha pesquisa, muitos ficaram no limiar do relato, mas à medida que a professora adotava seus métodos, né, eles iam desenvolvendo, iam se ampliando, e daí uma das questões que mais chamaram atenção foi a ideia de repensar o tempo destinado a essas atividades, o valor atribuído a esses textos e o diálogo estabelecido com os grupos sobre as percepções e as emoções, e aí culminando, né, em verdadeiras práticas de escrita literária em sala. O desenvolvimento da escrita desses estudantes, eu chego à conclusão, né, de que esse desenvolvimento está relacionado a uma história familiar, social, escolar, e quando eles escrevem, eles vão se direcionar a si mesmos, aos seus pares, às suas famílias, aos seus professores, e daí, por causa disso também, existe muita dificuldade de começar a escrever, né? Então, isso eu encontrei lá na minha pesquisa de campo, mas antes mesmo disso, eu fui buscar, né, outras escolas para fazer essa pesquisa, e, e antes de iniciar essa pesquisa que culminou na minha tese, eu
fiquei 3 meses numa escola da Zona Leste de São Paulo, e lá eu pude também entrar em contato com essas dificuldades desses alunos. E foi isso que fez eu pensar nessa comunicação, porque eu precisei interromper, né, essa pesquisa, infelizmente, mas embora eu tenha ficado pouco tempo, eu percebi algo diferente ali na abordagem do professor com relação à escrita desses alunos, né? Então, falando desses alunos que escrevem e desses produtos com os quais eu tive contato, né? Esses relatos de início, né, em primeiro momento, eu percebi que eles podem sim ser reutilizados, ser transformados, né, e serem o pontapé para uma criação, né, literária. Claro que eu não estou falando aqui de grandes escritores, né, a gente está falando de sujeitos escolares, né, mas pensar nessa escrita de maneira criativa, né, de maneira artística, é possível também. Então, eu sempre gosto de enfatizar, né, que esse é um processo que envolve preparação, organização, elaboração e criação. Então, lá na minha pesquisa, teve uma estudante que falou que é difícil, que ela não é boa para essas coisas, né, o famoso não nasci para isso. E a professora tenta tirar dessa aluna mais informação, né, e a aluna vai falar: escrever me prende, eu não consigo dizer o que eu quero mesmo. E outros alunos vão dizer: escrever liberta, né? Eu gosto de ler, eu gosto de escrever porque me traz liberdade. Então, assim, são ideias, né? Prender, libertar, ideias bastante contraditórias que têm tudo a ver com o momento de vida desses estudantes, que é a juventude, a adolescência, né? Que está ali em completa constituição dessas subjetividades, e isso traz uma complexidade maior para essa atividade de escrita, que é a escrita literária aqui que eu estou propondo, né? Então, em primeiro lugar, assim, quando a gente faz uma abordagem desse tipo, né, pedindo para eles escreverem, é isso, vem um relato, vem uma escrita com tom confessional, moral, e muitos, na verdade, até antes de escrever, eles não querem, né, eles afirmam que não têm o dom da escrita, né, ou não estão inspirados. Então, vem tantas representações a respeito dessa escrita que é importante a gente pensar do que se trata, né? E também o não saber escrever, né? Ah, professora, eu não quero fazer atividade porque eu não sei escrever. E aí, isso também me chamou muita atenção, porque em vários momentos eu percebi que muitos ali escreviam. Muitos escrevem, né? Muitos dos meus alunos escrevem, e aí quando eu peço para eles escreverem, eles não escrevem. Então, o que está acontecendo, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso, a respeito da escrita na plataforma de autopublicação chamada Wattpad, em que os alunos, os estudantes em geral, os jovens, eles vão para esse aplicativo e escrevem 100, 200, 300 páginas de um romance, enquanto que lá na escola eles não conseguem. Então, ainda que eles escrevam, né, eles não enxergam legitimidade nisso e não reconhecem suas escritas para a escola, né? Então, é algo que a gente precisa pensar. Diante disso tudo, né, esse professor com o qual eu tive contato, ele fez uma proposta, que foi escrever sem assinar. Ele pediu para os alunos escreverem e, inicialmente, ele faz... É uma proposta inicial mesmo, gente, é assim, uma atividade de início de planejamento, só para ativar, né, desbloquear nos estudantes essa vontade de escrever. E claro que uma atividade anônima, né, não colabora para que nós, professores, consigamos avaliar o nosso aluno, né? Então, essa avaliação também tem que ser revista, né? Tem que ser pensada. Eu falo isso na minha tese também. Que tipo de avaliação a gente traz, né, na proposta de escrita literária? Então, a primeira parte, né, dessa proposta foi uma sensibilização dos alunos
em que ele faz algo do tipo como se eles meditassem para que eles conseguissem se concentrar. Talvez aí venha a inspiração que os alunos tanto falam que não conseguiam, né? E daí em diante, ele autoriza que os alunos escrevam sem precisar assinar o próprio nome. Depois disso, ele pega esses textos, e aí vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês alguns textos, eles estão bem amassados, porque os alunos, eles dobravam tanto o texto para não serem descobertos, né, que aí está tudo amassadinho. E eles colocavam esses textos dentro de um saquinho, e o professor embaralhava os textos e devolvia para os alunos em círculo, e fazia uma leitura desses textos em voz alta. Cada um lia um texto e não sabia de quem era, né? É interessante pensar nesse movimento, né, circular, né, nessa roda de leitura, pensando numa ideia de leitura literária mesmo e circular, né, pensando no que eles estão fazendo ali com relação a crítica ao outro, uma apreciação, né? E aí eu vi muitos fazerem, aplaudirem, fazerem comentários dos textos uns dos outros. Então, houve ali uma ideia do professor de provocar uma audiência, uma atenção desses alunos para que começasse um processo de legitimação dessas escritas, de alguma forma, né? 4 minutos, tá, Sara? Beleza. Para mim, o que parece que o professor queria ensinar nesse primeiro momento, né? É que o texto, antes de tudo, ele é um discurso do outro, né? Um discurso de uma outridade que é feito para outra pessoa. E que a ideia de autoria que inicialmente não vai ser discutida, né? Então, eu trago aqui uma escrita baseada na psicologia da arte, não é uma citação, né, no Vygotsky, mas é uma ideia, né, pensando nesse desenvolvimento da atividade criativa estética nessa ligação entre experiência vivida e emoção, porque foi isso que os alunos trouxeram, né? Eles trouxeram uma experiência vivida ali, escrita no papel, e as emoções, né? Os aplausos, os comentários, teve vaia, teve crítica e tudo mais. Então, nesse processo é que a gente pode pensar numa escrita literária, né? Que o sujeito vai ser movido pela emoção, e aí ele vai ter um momento de abstração, de distanciamento, porque ele vai ver o outro lendo o próprio texto, e isso pode também provocar nele essa continuidade de escrita, né? Então, eu trouxe só aqui alguns exemplos, se eu pudesse fazer, talvez, mapear, né, em características, que tipo de texto a gente vai encontrar, né, quando eles fazem esses textos anônimos. Claro, né, num primeiro momento, a gente sabe, são textos confessionais, são textos mais voltados para questões existenciais, angústias, mas tem muito indireta também, e aí virou um jogo, né? Procura-se um amigo, não precisa ser perfeito, basta ser verdadeiro e ter sentimento. Então, muitos textos foram voltados para eles próprios, assim, né? E não deixa de ser um recurso, né? Sabe, Machado de Assis fez muito isso, indireta para o leitor. E por que não a gente começar a trabalhar por esse viés, né? Mas, além disso, outras características que eu imagino que possivelmente não existiriam, né, vindo desse fator, né, de que eles não colocaram os nomes deles nos textos, primeiro, a pouca polidez, alguns textos, né, não mediram palavras, trouxeram palavrões, deixa eu ver se tem aqui, trouxeram palavrões e alguns foram desabafos mesmo, como esse aqui. Não, eu não estou bem, não me pergunte o porquê, porque eu não saberia te responder, eu só quero ficar sozinho, eu me sinto sozinho, mesmo com várias pessoas ao meu redor, eu sinto que estou em uma sala escura sozinho. Sabe, às vezes eu penso em me matar. Sim, eu poderia simplesmente cortar meus pulsos, mas o que isso adiantaria?
não adiantaria em nada. Para falar a verdade, eu só não me mato porque não quero imaginar na minha mãe sofrendo por mim. Então, textos absurdamente assim tristes, né? E eu estou pegando só fragmentos, né? Os textos são maiores do que isso. E é isso, assim, né? Eles não mediam muito o que eles queriam escrever. Então, cada um se mata do jeito que quer. Uns se matam bebendo, outros se matam fumando, e eu me mato comendo. E tem alguns aqui que tem palavrão também, e eu acho interessante isso, porque quando a gente pede para os alunos escreverem, eles sempre perguntam, né, professora, posso falar palavrão? Né? Porque o que é a expressividade na escrita, né? Então, não dá para eu, né, ver tudo. Esse aqui é muito bom. Bem que o crioulo disse, não existe amor em SP. Um lugar onde pessoas morrem na fila de espera do hospital, um lugar que o nosso inimigo se veste de terno e governa essa porra desse país. Onde a nossa população deveria dar as mãos para lutar por um novo e melhor mundo, país, cidade ou o que for, mas diferente disso, estamos matando uns aos outros. Maldita terra, maldito Brasil, maldito SP, bem que o crioulo disse. E por fim, esse aqui é muito bom, aprendi cedo que o aluno faz a escola, mas sempre tive dúvida e curiosidade de saber o que faz o aluno, quem luta por ele, quem se importa. Eu sinceramente não sei. O aluno se tornou uma máquina de escrever, sendo obrigado a seguir regras. Porém, precisamos falar, precisamos interagir, temos o direito de ser ouvidos. E em algum lugar da sala alguém deve estar pensando: o que mais quer que façamos? A educação melhora a escola e a educação vem de berço. Mas nem sempre o berço educa, nem sempre os pais se importam. Façam do aluno alguém para que esse alguém possa fazer a escola. Algumas mensagenzinhas motivacionais também vinham, né? Alguns recados, né? Sempre apareciam. Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho que finalizar, mas eu posso trazer também outras questões, né? No meu texto isso vem à tona também, questões relacionadas à autoria, né? Eu trago aqui uma citação da Catherine Touveron, que fala sobre a postura do autor, a intenção artística, a intenção estética, a importância disso, né? Mas eu também chamo atenção, né, para a ideia da escrita literária na busca dessa autoria no sentido de autorreconhecimento dessas singularidades, né? Desses textos que eles querem escrever, mas eles não podem, porque a escola não permite, né? Esse espaço, né? Ainda não tem, não traz essa legitimidade ao texto do aluno, né? Então, essas características próprias desses sujeitos inscritas no percurso dessas vivências não pode dizer respeito à configuração de um estilo único, né? Esse estilo que não é único, a gente viu que não é só por alguns textos, imagina se eu trouxesse todos, né? Enfim, é isso, não dá para falar muito, né? Obrigada. Muito obrigada, Sara. Gente, 15 Muitas minutos, questões. olha, né? 15 minutos é muito pouco, né? É fogo, é fogo, é fogo. Nossa Senhora. Mas estamos caminhando aqui, eu acho que vai ser bacana, e depois a gente pode conversar mais. Eu vou passar, então, para Nazarete, Andrade, Mariano, o emergir de outra cena. Nazarete, está com você a palavra. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, pessoas. Vamos lá. Deixa eu também marcar aqui meu tempo, porque senão ele engole a gente, né? Eu aviso quando faltar 5. Tá bom. Eu vou falando aqui, eu vou só botar só os textos na hora que a gente for discutir, mas eu vou Você quer mais de uma projetar? conversa. Vou projetar aqui. Joia, tá chegando. Bom, vamos lá. Sou Nazarete Mariano, né? Doutoranda em crítica cultural na UNEB Campus 2, Alagoinhas, onde eu fiz também o mestrado. Meu orientador é o professor Cosme Batista dos Santos, né? Sou da linha de letramento, identidade e formação de professores. E aí eu trago essa apresentação, esse texto, que também é
um recorte da minha pesquisa, que está em andamento, na minha pesquisa de doutoramento, né, e com a finalidade de discutir, socializar essas discussões ainda recentes, que eu estou ainda no terceiro período do doutorado, em relação ao processo de criação de escritas subjetivas, literárias, vamos chamar assim, de participantes de um programa de extensão, Lugar de Criação, da UPE, Campus Petrolina, onde eu sou proponente desse programa, sou professora do curso de letras, sou professora também da educação básica, né, em Juazeiro. Eu moro na fronteira, então eu trabalho nos dois estados. Então, o recorte vai ser... E esse programa é interessante, acho que a gente seguir, é um programa de extensão que começou no início ali da pandemia, 2020, remotamente, e esse programa era um grupo de estudo que se transformou num projeto, que depois se transformou num programa, e a gente começou a escrever, né, textos. Antes só era meninas da educação básica ou oriunda da educação básica, os graduandos, que eram os extensionistas, né, do curso de letras, também todos da educação básica, e hoje a gente tem professores que acompanham os estudantes, mas professores também, e todos escrevem. E aí a gente percebe que o processo de letramento em relação a essas escritas de si, essas narrativas de si, elas se dão de forma bem semelhantes, tanto para quem está ainda na educação básica, aquele que saiu e pretende entrar na graduação, o que está na graduação e o professor que é da educação básica. Então, assim, que a gente começou com este livro, Lugar de Criação em Versos e Prosa, né? Em 2020, a gente lançou ele no finalzinho de 2020, esse que é o que eu vou recortar apenas algumas atividades, alguns textos, que é Escritas Identitárias, que tem texto que começou lá no 2020, 2021, e a gente conseguiu lançar no iniciozinho agora de 2022, e a gente está com um terceiro em andamento, que é o Valsar das Palavras. Esses textos fazem parte minha fonte de pesquisa, e são encontros formativos que se dão semanalmente, no último sábado de cada mês, a gente faz um sarau referente a essas escritas desses participantes, né? E aí é interessante que eu vou começar aqui a projetar uma fala de um graduando, que ele vai dizer exatamente essa questão, que eu acho que, de certa forma, dialoga com que Sara traz, né? E, que é o que me faz criar aversão à escrita, né? E aí, no caso, os textos literários, é o silenciamento que ela recebe após a correção. Veja que ele já traz essa questão desse anonimato por ele não sair do letramento do efeito, né? Ficar apenas na escrita pelo efeito, o texto pelo texto, né? Para uma correção, para uma avaliação. E posterior a isso, é uma escrita que vai para as pastas, para as gavetas, ou mesmo para o lixo, ficando silenciada e esquecida. Isso é o que ele está dizendo. E aí, no meu texto que eu estou construindo, né, é o alfoge, estou chamando isso de alfoge, né? Silenciado das produções escritas estudantis, e que, se a gente parar, ao legitimar a escrita do estudante, né, a escrita pode ser o estudante da graduação ou da educação básica, já que eu vou fazer essa triangulação, apenas para esse efeito, né, cognitivo, então, da correção, sem consultar, ou, sei lá, os autores e autoras desses textos, para outros fins, perde-se a oportunidade dessas vozes, né, que são silenciadas, se ecoarem de outras formas, né? Como Sara falou, que foi interessante e que dialoga aqui comigo, não são escritas para o grande público, são escritas para os seus pares, são escritas de si, são escritas do outro, são escritas de nós, são escritas que um colega da sala pode ler, que os familiares podem ler, mas, no entanto, elas ficam ali no processo do silenciamento. Então, esse primeiro tópico, eu vou trazer exatamente essa questão. Mas aí, por outro lado, a gente tem uma outra escrita, né, que aí vem
um texto que ela vai dizer assim, o título é Oxente, me respeita. E aí, quando a gente pensa, Oxe, me respeita, a gente já percebe ali uma marca de subjetividade muito forte, né? Uma marca de autobiográfica, né? Dessa narrativa de si, que vai trazer uma marca de regionalismo. Né? Quando diz Oxe, me respeita, ninguém vai achar que é do sudeste ou do sul do país. Todo mundo já vai pensar esse contexto. Né? E as subjetividades elas se dão no encontro do interno com o social. Né? E aí ela vai dizer, ainda sou do tempo, né? O texto é maior, do tempo que o simples valor de sentar na porta do terreiro, na ponta do terreiro, ouvir meu avô e dar gargalhadas exageradas, e ela vai falar do fogão, falar de suas histórias malucas, falar do chachado, do baião, do shot. Então, ela vai trazer esse lugar de uma literatura do inacabado, né? De uma literatura que vai ganhar essa força do Devi, que vai sair desmanchando esse anonimato de uma escrita da escola que não sai para além do efeito, e talvez por isso o aluno inventa várias situações de não querer escrever, porque não sabe escrever, porque escrever é difícil, porque não tem o dom, e aí a gente vai percebendo que essa potência está presente nos sujeitos, né? Porque é uma necessidade o ato de criar, né? O ato é próprio do ser humano, e isso Deleuze vai dizer isso lá no ato de criação, que é um processo de interpretação do autor consigo mesmo. Né? É uma intenção, né? A ideia é uma intenção, é a intenção ter essa ideia. E com esse olhar do eu para o outro, e vice-versa também, é que vai viver esse processo de criação de cada sujeito. E, para minha pesquisa, eu observo, dentro desse processo de criação, emerge ali, tem um atravessamento de um processo de formação também, que talvez aí possa emergir essa outra cena que eu coloco no título, né? Então, assim, são insurgentes modos de produções periféricas, que elas são periféricas, seja na periferia da própria sala de aula, seja na periferia de uma região, de uma cidade, enfim, mas ela vai ganhando espaço e notoriedade para os seus, para o outro, né? Até porque Blanchot vai dizer que o texto ele só vai ganhar sentido na mão do leitor. Então, assim, quando a gente começa a dar evidência a esses textos, a ter essa publicação, né, aconteceu até um exemplo interessante aqui numa povoada aqui próximo de uma das participantes, teve, acho que 6 textos nesse livro escritos de identidade, inclusive essa que eu li esse trecho, e a gente limitou o quantitativo de texto para cada pessoa, de livro, e a família dela comprou todos os limites que ela podia, porque todo mundo ficou encantado, e ela é a única escritora do povoado dela, então ela ganhou assim, um destaque no povoado que foi muito, muito interessante de ver e de assistir. Né? E aí tem um outro texto, que é o autor Rezende, que ele vai fazer exatamente isso. Quem sou eu? Eu sou você. Veja que ele já traz essa subjetividade, essa constituição refletida no encontro do narrador com suas marcas, com seus contextos, com suas vivências, e aí vai se constituindo esse processo de subjetivação. Aí ele vai dizer, eu sou a dança da festa de rua, eu sou ecoar de a mil holofote, eu sou os diferentes, eu sou a cara diferente que você imaginou, e aí ele vai trazer mais uma vez essa marca, retomando aí a questão das novenas, dos bloquinhos de festa, de quem se fantasia para ser diferente no mesmo lugar. E aí eu trago Foucault, quando ele vai dizer que a escrita, né, é um exercício feito para si, por si, é uma arte díspa. Mas, além de ser feito para si e por si, e aí eu volto de novo, é feito para o outro, para o nós, né, para a nossa gente, né, para quem está perto mesmo. Então, a gente destaca aí desses 2 textos essa potência das marcas, né? A cultura em movimento, né? E esse movimento se constituindo em um processo de subjetivação,
né? E aí, mesmo com esses dois contextos semelhantes, esses vínculos eles se desdobram em cada situação narrada, né? Jailma Moreira vai dizer isso. É o texto-vida, ela vai chamar essa escrita de o texto-vida, e que esse texto-vida ele vai refletir no próprio movimento que a vida propõe, que o tempo faz, né? E aí, se a gente pensar esse último verso do texto de Rezende, é exatamente esse movimento, essas marcas visíveis de uma cultura, né, que vai transitar, né, nos acontecimentos, que para Marcos Vilela Pereira, ele vai dizer que é o alimentar, né, da potência de si mesmo, né, lógico, né, é o não existir sem o outro, isso é o Arronico vai dizer. É uma escrita de si para uma escrita para o outro, para nós, né, para a pluralidade, enfim. E aí, com isso, a gente começa a perceber, dentro dessa escrita subjetiva, essa constituição mesmo desse processo. Porque esse alfoge agora se movimenta, as narrativas que estavam presos lá, né, dentro do silenciamento, as narrativas ganham outros contextos, né, não mais a gaveta, não mais a pasta, não mais o lixo, enfim. 3 minutos, tá, Nazarete? Oh, meu Deus, tá. Estamos chegando no final, eu não conseguia te cortar aqui, desculpa. Oh, Jesus. Então, vou passar aqui, vou para o final, e depois a gente vai conversando. Esse texto mesmo aqui de Camila Batista, deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Ela vai trazer essa questão exatamente marcada, o seu atravessamento pela literatura. Esse texto ela vai falar exatamente dessa influência da escrita na vida dela. E ela coloca o título Urgência. Escrevo porque dentro de mim existe uma urgência ardente e as palavras me remetem a quem sou, como sou uma poetisa sem abrigo que resolve morar nas entrelinhas de uma poesia, num livro que seja fora, que já fora, há muito esquecido, que já fora muito esquecido, em uma prateleira empoeirada. O mundo, aí ela vai dizer que o mundo não passa de um poema não terminado, e aí veja que ela faz um contraponto de um passado, de uma sociedade, um fato do passado, literário, com um fato real, presente, né? Quem diria que um morto poderia contar sua história? E quem diria que todo um país seria envolvido na história de um narrador não confiável? Então, ela faz esse contraponto, né, de um morto, né, que trapaceia e de um narrador também não confiável nos dias atuais. Então, assim, os sujeitos dessa pesquisa, eles desenvolvem textos, né, a partir do seu espaço, a partir do seu contexto, a partir da sua casa, até porque é remoto, a partir desse movimento de silenciamento dessas escritas que a maioria sempre dizia que tinha vontade de escrever, mas às vezes na escola o texto só era simplesmente para uma avaliação, para um determinado fim, e você não viu o resultado. E por você não ver o resultado, acabava criando essa dificuldade de ter esse envolvimento com a escrita. Então, que esse alfoge agora aberto, né, para um processo de subjetivação e constituído a partir desses textos, que a gente encontra as marcas autobiográficas também presentes, né, que elas sejam as escritas com essa potência de emergir mesmo esse processo, pelos saberes, inclusive, subalternizados desses jovens que se enveredam aí pelos modos de produção, que vai tecer, né, uma escrita literária e subjetiva para emergir essas outras cenas mesmo na formação do professor. Né? E minha pesquisa ela está dentro do curso de letras, né? E eu estou avaliando para ver que outra cena esse programa, ou essas escritas, ou esse trabalho desenvolvido pode fazer repensar ou avançar nas discussões próprias
do curso de letras, né? E eu passei aqui para a gente não demorar o tempo de vocês, tá bom? Mas Muito obrigada, Nazarete. Nossa, foi em cima, tá aqui, 15:07, perfeito. Muitas obrigada. questões, né? Muitas questões que estão sendo levantadas aqui, eu estou anotando, espero que a gente tenha tempo para conversar sobre elas no final, mas enfim, vamos em frente para não perder tempo. Agora a Camila vai falar para a gente. Camila, consegue subir aí? Olá, gente, vocês me Está ouvem? chegando. Sim, Camila. Bem, eu me chamo Camila, eu faço agora o doutorado em literatura, em ciência da literatura na Faculdade de Letras da UFRJ, e a pesquisa que eu venho compartilhar hoje, na verdade, ela não é bem uma pesquisa, ela é mais um relato de experiência, porque recentemente eu tenho me interessado pela área de ensino de literatura, algo que não é o tema da minha pesquisa de doutorado, então, assim, a minha experiência não é nisso. Mas, de todo modo, eu venho compartilhar esse trabalho, que eu intitulei de A Experiência de Autoria na Escola a partir da leitura de literatura de cordel. Aí tem um resumo, e, inicialmente, eu estou partindo desse referencial teórico, que é o Ato de Ler, do Paulo Freire, mas poderiam ser outros que falam sobre como a literatura ela precisa de ter uma face humana, não somente estrutural, ou não somente relacionada a gênero, mas a gente precisa de ter uma literatura que ela se alonga para além da palavra. E aí, lendo essa segunda citação que eu coloquei, o ato de ler não se finaliza na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Então, eu defendo fortemente que a literatura, mais do que representar o mundo, ela dá a ver o que está no mundo. E muito mais do que a nossa vista cotidiana, em que a gente ignora tantas coisas ao nosso redor. A literatura, por outro lado, ela ilumina os problemas e as estruturas da realidade. Então, eu coloquei essa afirmação de que, em outras palavras, o ato de ler é um ato criativo e uma prática transformadora que possibilita o entendimento das tramas sobre que a realidade se constrói. É uma operação de inteligência que proporciona o desenvolvimento muito da sensibilidade, empatia e o olhar para o mundo e também para si. E aí, partindo disso, eu considerei que o que dá a ver ao mundo, a nossa ideia sobre o mundo, parte muito da nossa identidade leitora, que são as obras que nós lemos, e os nossos alunos, é claro. E essas obras, elas são muito diversas, elas são obras do cânone editorial, muitas sim. Muitas das obras que os nossos alunos leem estão nas portas das livrarias, ou nas vitrines mais bonitas. Ou também são as obras do cânone acadêmico, diferente do senso comum, os nossos alunos se interessam muito pelos clássicos. Às vezes eles podem não ter repertório, não ter vocabulário, não ter fluência de leitura para poder compreender a obra nas suas versões integrais. É difícil a gente levar, sei lá, Lusíadas para a escola. Mas certamente os alunos se interessam pelos clássicos, tipo Sherlock Holmes ou O Médico e o Monstro. E né, essas ideias não se excluem, os alunos também têm contato com outros muitos diversos tipos de textos. Hoje, fanfic está na moda, eles leem histórias em quadrinhos, leem mangás, entre outras obras. Então, partindo disso, dessa diversidade de obras com que o aluno tem contato, para além das obras da escola, os alunos leem muito mais fora da escola do que dentro. Pelo menos essa é a minha experiência, viu, gente? A experiência das escolas que eu trabalhei, os meus alunos leem muito. Leem romances, leem obras que são muitas vezes mais próprias para a idade, ou não também, muita diversidade. Então, o que eu afirmei é que a identidade do leitor ela não é dada, ela é construída. Ela é fruto desse intercruzamento de experiências em que não há um caminho correto ou melhor a ser trilhado, mas existe uma constelação de obras com que o leitor se relaciona esteticamente. E essa relação estética ela não é necessariamente uma relação de gostei ou não gostei, mas assim, de a obra ter um impacto, causar alguma reflexão, ou demandar um investimento de não só de tempo, mas também de sentimento ali em relação ao que está sendo lido. E aí, eu vim compartilhar, por exemplo, a minha trajetória de minha identidade leitora de umas obras que, para exemplificar o que eu estou explicando. Bem, uma da Arte das Armadilhas é um dos livros que eu pesquiso no doutorado, é um livro de poemas, eu adoro, é contemporâneo. A outra é
O Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, uma obra super contestadora, que tem uma estrutura bem peculiar. Mas também tem o Meu Pé de Laranja Lima, que é uma obra que a gente enquadraria, talvez nesse caixinha da literatura infantil juvenil, mas ela é linda. Ou a Patrícia Mello, literatura contemporânea também. É uma literatura que talvez também a gente pudesse encaixar nessa caixinha do jovem, mas ela é muito, muito interessante. Tem o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que, diferente da maior parte dos meus colegas, é uma obra que eu não gosto. Apesar de ter sido importante ler, é uma obra que eu não sou muito fã, mas ela me impactou muito, em especial algumas partes que são muito sensíveis. Também tem Harry Potter, todo ano eu leio, eu adoro. E além disso, também tem outras obras, tem cinema, tem música, outras formas de arte. Então, essa nossa trajetória literária também é transpassada por manifestações de diversas naturezas, né? Sejam elas artísticas ou não. Enfim. Partindo disso, eu me questiono o que cabe ao professor nesse território em disputa que é a identidade leitora do aluno. Existem os alunos passam por diversas obras, e o que a gente pode contribuir com isso? A gente contribui na seleção de textos, ou oferecendo uma outra forma de ler, enfim. Para dar continuidade na discussão, eu selecionei essa citação aqui da Michelle Petit. Na verdade, não foi eu que selecionei, não. Eu selecionei ela a partir das falas da Maria Coelho, que é uma professora do CAP, da UFRJ. Ela é pesquisadora de ensino de literatura já há muitos anos. E ela seleciona essa citação da Michelle Petit, que diz que a literatura é uma arte que se transmite mais do que se ensina. E, reformulado nas palavras da Maria, há algo que vai de experiência leitora para experiência leitora. E aí a gente chega numa pergunta crucial que ela se coloca. Nós nos vemos como professores de literatura? Eu acho que para os pesquisadores de ensino de literatura, sim, mas para as pessoas que tiveram uma trajetória como a minha, em que eu não tive matérias relacionadas ao ensino de literatura na graduação, não vi isso no mestrado, não vi no doutorado, mesmo fazendo uma pós é, edu, é, em literatura infantil e juvenil, também não vi questões de ensino. Então, a resposta dos alunos em geral é não, das pessoas graduadas é também não. A gente está mais preparado para lidar com questões de gramática, e também aquela gramática já, né, encaixadinha. E aí, uma das consequências para isso é uma vacilação didática, e aí fica difícil da gente definir objetivos e métodos. E isso foi o que aconteceu comigo no estabelecimento desse trabalho. Hoje eu considero o trabalho que eu vou apresentar para vocês posteriormente com o Cordel. Esse foi um trabalho que hoje eu considero bem sucedido, mas à época eu não defini parâmetros para fazer esse trabalho. E aí, existem 4 paradigmas aqui que são estruturados aqui pela Maria Gomes e pela Regina Zilberman. O primeiro é o paradigma impressionista, em que a gente faz aquele comentário sobre a obra. Acho que a obra é muito interessante porque traz características românticas. Bem, aquele comentário vazio que a gente precisa preencher nos vestibulares. Ou então da supremacia do texto, em que é puramente análise do texto, não tem espaço para o leitor. Ou então nesse estudo de gêneros sexuais, em que a gente enquadra ali a literatura como um gênero, coloca narrativa de aventura, narrativa policial, artigo de opinião, como se fosse tudo a mesma coisa. E isso exclui as características da literatura como área do conhecimento, né? Ou então do prazer do texto. E basta ler, tem que gostar de ler, todo mundo tem que amar ler. O objetivo é fazer o aluno amar Machado de Assis. Talvez também não seja esse o caminho, né? E aí essa imprecisão faz com que nós, professores, não selecionemos criticamente os nossos caminhos. E aí, para buscar um caminho para trabalhar, o meu ponto de partida foi a BNCC. Sempre foi. Os documentos oficiais, nós precisamos seguir os documentos oficiais, em especial a BNCC, que tem caráter de lei mesmo. Então, eu fui procurar literatura, eu tive um pouco de dificuldade. Eu entendi, obviamente, que ela era da área de linguagens, e aí eu fiquei em dúvida quanto aos componentes, se era em artes ou em literatura ou língua portuguesa. Eu procurei primeiro em arte, não encontrei, aí fui para a língua portuguesa, que é dividida em campos. São esses campos: atuação social, vida pessoal, artístico-literário, práticas de estudo e pesquisa, jornalístico, midiático e atuação na vida pública. E aí a literatura está aí no campo artístico-literário, que não é sequer literário, ele também tem a parte artística, que é muito mais ampla e envolve muitas coisas. Bem, existem diversas críticas ao trabalho com a literatura na BNCC. Não vou traçá-las aqui, mas eu entendi que a BNCC não era um bom caminho porque não trata a literatura como uma área de conhecimento. A literatura tinha que estar ali em componentes. Não está. Então, que caminho seguir? Aí eu peguei um livro do Sequinel, que é um pesquisador, eu não sei onde ele trabalha,
mas ele é um pesquisador dessa área, ele pesquisa muito mais relacionado aos universitários do que à escola. E aí ele afirma, segundo o Durão, que foi orientador dele, que a obra ela não pode ser submetida a um modelo ou ser usada para exemplificar o que quer que seja. Algo de irredutivelmente antididático em si. E esse antididatismo da obra que se encontra a possibilidade de formação para o leitor. E aí, eu entendi a partir disso e a partir de outros textos, em especial em relação à pesquisa da Maria, que eu tenho acompanhado ultimamente, que o melhor caminho é investir na relação texto-leitor, para a gente conseguir garantir o direito à literatura, de que falava Antônio Cândido, entre outros. E aí, existem alguns critérios para selecionar as obras, e esses critérios foram os que eu usei, apesar de eles terem sido enunciados posteriormente à minha escolha, e eles são critérios elencados pela professora Ana Crelli, que também é da FRJ. E aí, ela disse 5 minutos, tá, Camila? Tá bom. Ela diz que é importante que exista algo na escola que vai contribuir, com que a escola pode contribuir para a leitura. A escola também tem que ter um compromisso com a democratização do acesso às obras, e é importante que o aluno tenha repertório para acessar o texto. Então, esses são 3 critérios que ela selecionou. E aí a gente chega ao meu trabalho. Eu desenvolvi esse trabalho em 2018, com o meu 6º ano lá no CAPFRJ, no tempo em que eu fui professora substituta lá. E esse foi um trabalho que foi feito com o Ensino Fundamental 2, que é uma área que eu encontrei poucos referenciais. Acho que, pelo menos em relação ao trabalho com o ensino médio, que tem muito mais pesquisas. E aí nós fizemos cordéis. Nossos alunos, eu fiz cordéis com meus alunos. Aí a gente fez o livrinho mesmo. Esse, por exemplo, foi imprimido em verde à época. E aí tem aí a formatação, tem o texto que eles escreveram, a xilogravura que eles fizeram. E aí, por exemplo, um exemplo. E esses textos, eles são, do meu ponto de vista, literário mesmo, eles são muito ricos. Esse grupo, por exemplo, ele elegeu um imigrante, e esse imigrante, ele parece muito mais um turista, diferente do que nós, adultos, imaginaríamos de um imigrante haitiano. Então, esse campo temático foi um pouco comprometido. Mas, se a gente pensar, ele faz um passeio pelo Rio, passa por diversos pontos turísticos. Além disso, tem essa estrofe que vocês veem aí um trecho de Garota de Ipanema, então eles fizeram uma intertextualidade muito legal, quebrando o ritmo do poema, e eu exigi que o poema tivesse ritmo, ele tinha que ser escrito em estrofes de 7 versos, tinha que ter no mínimo 7 estrofes, e tinha que ter um esquema de rimas, então eles fizeram, ficou show, muito orgulho eu tive desse trabalho. E teve esse outro grupo, por exemplo, são exemplos, teve uns 11 grupos diferentes, em que eles falaram uma história que é quase uma paráfrase de Romeu e Julieta no Rio de Janeiro. E eu achei muito interessante, porque ao lado disso eles trouxeram o tema da violência e da pobreza. Muito interessante. E seguiram, como eu disse, o mesmo esquema de 7 versos, tinha que ter esquema de rimas e tal. E para fazer esse trabalho, que foi muito legal, combinou com uma apresentação para as famílias, a gente precisou passar por diversas coisas, por uma construção de repertório que a gente fez bastante discussões. Por exemplo, a gente partiu aí desse texto, que é A Chegada do Lampião no Inferno, do José Pacheco, e é um texto que é muito complexo. Eu achei, depois que eu trabalhei com eles, eu cheguei à conclusão de que não foi um bom caminho, um bom começo. Talvez ele devesse ser o segundo texto. Mas a gente discutiu o texto tanto, que talvez a interpretação do texto não tenha sido o nosso foco, mas a construção temática e também a construção da estrutura, para eles entenderem, por exemplo, que o cordel tem um ritmo de poesia. E é interessante lembrar que eles não viram poesia antes de ver cordel. O cordel foi o primeiro texto poético e ritmado que eles viram ao longo da história escolar deles mesmos. E aí, coloquei alguns exercícios, mas pela falta de tempo a gente pula. Em sequência, a gente partiu para esse outro texto, que é o Alien e Predador versus Lampião, e aí foi mais próximo do universo deles, as questões de interpretação de texto foram mais bem sucedidas, e foi bem legal, eles gostaram muito, leram o texto, leram ritmado, leram batendo na mesa, que aluno gosta, né? E é bem interessante mesmo. E aí depois a gente viu um fragmento de Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Achei bem legal levar esse texto para eles, porque parecia muito distante, mas eles se interessaram muito, eles gostaram e acharam triste. E o texto é triste mesmo. A gente leu só alguns fragmentos, é claro, né? A gente não fez a leitura completa do texto. E aí, eles chegam no dia de apresentar o trabalho, essa foi a apresentação.
em que eu coloquei ali no quadro, eles fizeram, além disso, um mural, além dos cordéis, um mural de poesia, que foi bem legal, leram os cordéis para as famílias, pô, as famílias ficaram muito orgulhosas. Eu fico muito triste que eu não tenho registro desse dia. Foi o meu primeiro ano trabalhando com alguma turma de escola, e eu não sabia que isso era necessário registrar. Mas foi essa apresentação que foi colocada nas paredes da escola, no mural de poesia, e a gente também fez um varal de cordéis. E aí, como eu disse, muitos erros. Encerrando, tá, Não, Camila? tá bom, é o meu último slide, eu acho. Bem, como eu ia concluir dizendo que eu cometi muitos erros no caminho. Eu ia trabalhar a metrificação com alunos do sexto ano, eles não sabiam nem ritmo direito, eles estavam aprendendo ainda. E aí teve uma colega, né, que falou: pô, Camila, talvez não seja adequado, isso é matéria de ensino médio. Mas é para compartilhar que nem sempre a gente acerta, né? E aí, para concluir, eu acho que a gente tem que defender o potencial humanizador da literatura nas nossas salas de aula. É importante que nós também sejamos leitores, e é a partir da articulação das dimensões texto-leitor que a gente pode chegar a uma experiência de aprendizagem que é subjetiva, afetiva, crítico-reflexiva, social e simbólica. E também a experiência de leitura é importante para o exercício da escrita autoral. A gente precisa criar repertório. Bem, minhas referências e obrigada. Muito obrigada, querida. Desculpe a pressa nesse nosso simpósio aqui, que já são 15h23 e a gente vai ficando cada vez mais pressionado. Muitas questões mesmo, né? Eu vou passar para o Israel, assim, a toque de caixa, para a gente poder depois conversar um pouquinho, pelo menos, né? Sobre tudo isso que vocês estão trazendo, que acho que é muito importante. Israel, está com você. Está chegando aqui. Apareceu aí? Apareceu. Joia, está perfeito. Certo. Ok, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Israel, sou mestrando pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e trago aqui hoje como proposta de apresentação na comunicação trabalhos com texto literário na aula de língua portuguesa, uma proposta de atividade a partir dos romances Os Miseráveis, de Victor Hugo e Raquel de Queiroz. Esse trabalho, ele parte de dois momentos, né? Primeiramente, eu vou fazer um apanhado bem rápido, teórico, né? E, no segundo momento, eu apresento a proposta de como é que esse trabalho ele se dá em sala de aula. E, de antemão, eu gostaria de dizer que esses clássicos, né? Esses clássicos, que é uma literatura francesa e uma literatura brasileira, elas perpassam em momentos bem distintos, né? E que achei interessante trabalhar eles como projeto que segue aí há bastante tempo, já para mais de 5 anos, e que hoje transformou-se num artigo, e que ainda, claro, precisa ser publicado. E trago ele hoje trazendo, né? Hoje estou maravilhado trazendo esse projeto para a Abralic, e a gente entra em êxtase, né? Bom, Os Miseráveis, a primeira literatura, ela vai tratar sobre contar a história de um homem que sofre durante toda a sua vida, né, por causa de um erro cometido na juventude, que é a saga de Jean Valjean, que se passa na França, no século mais ou menos 18, início 19, né, período revolucionário, seguido por Napoleão Bonaparte, né. O romance tem personagens marcantes, como o Inspetor Javert, Jean Valjean e Cosette, os dois perseguidos pelo policial, né, e vivem uma trágica história, né? Enfim, o segundo romance, que é o 15, ele vai tratar aí já de uma obra, né, de autora de Raquel de Queiroz, tratada em 1915, uma obra que vai ser mais ou menos vinculada a um período de seca no Ceará, né, e que, embora a narrativa seja entrecortada de situações, né, e a mais marcante é o drama vivido pela família de Chico Bento, uma família que representa o povo, né, a fome, na seca do Nordeste, enfim, e que perderam tudo durante esse período, né?
Bom, e aí vem uma pergunta. Como essas narrativas elas entram como proposta no incentivo de leitura e ensino de aprendizagem de língua portuguesa? E aí, para somar nesse questionamento, a gente traz aí um pensamento de Pimenta, que ela diz o seguinte: o que ensinar de modo que todos os alunos aprendam? Que lógica de organização curricular favorece a aprendizagem? Como garantir que todos os alunos se apropriem dos instrumentos necessários para se situarem no mundo? Como estabelecer os vínculos entre conhecimento, formação cultural, desenvolvimento de hábitos, como a leitura, atitudes, valores na sociedade? Essa pergunta, né, essas questões, elas trazem uma reflexão de que trabalhar a língua portuguesa, pensando nesses quesitos, nunca foi uma tarefa fácil para professores, claro, principalmente quando se trata de turmas de Fundamental 2, em especial os nono anos, né? Isso porque a prática social da educação, ela requer competências que possibilitem novos modos de compreensão do real e de sua complexidade, claro. E aí, para mostrar mais a respeito do que Pimenta fala, ela diz que não se pode mais educar, formar, ensinar com apenas o saber. Ela quer dizer mais ou menos que não importa para o profissional que esteja apenas com uma área de conhecimento vinculado numa sala de aula e o saber fazer, que é aquela parte didático, tecnológico, né? Aquela parte ali de data show, essas coisas. E aí ela diz, faz-se necessária contextualização de todos os atos, seus múltiplos determinantes, a compreensão de que a singularidade das situações necessita de perspectivas filosóficas, históricas, sociológicas e psicológicas. Isso quer dizer que esses elementos têm que estar vinculados no modo de educar, formar e ensinar. Esses leques que Pimenta ressalta, ela nos conduz a perceber que o gênero textual e sua relação prática, comunicativa e interpessoal humana faz do gênero textual um instrumento de ensino-aprendizagem, né, que se estabelece a partir da relação entre teoria e prática. E aí, isso que Selma Pimenta nos coloca também pode ser reforçada por Marcuski, quando ele diz que é impossível se comunicar verbalmente a não ser por um gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por um texto. E aí, quando se fala nesses aspectos, nós trazemos aí o gênero literário romance como capacidade gerativa da linguagem. E não é uma ideia esporádica, mas uma ideia reforçada, claro, por Chomsky. O próprio Chomsky diz o seguinte: o ser humano possui uma capacidade criativa para, a partir de alguns elementos restritos, expressar e compreender cadeias de formas irrestritas. Em consequência disso, surge a proposta da existência de uma capacidade gerativa da linguagem, o gênero romance. Se tomarmos aí um elemento restrito, como, por exemplo, o gênero, que descreve, por exemplo, as experiências de seres humanos através de tempo e espaço, a capacidade gerativa da linguagem pode ser muito bem espelhada na produção textual ou oralidade. Isso porque o romance, ele traz peculiaridades, né, de povos, a sátira, a paródia, a ironia, né, que aproximam o indivíduo e a realidade, né, pela linguagem. E aí, para reforçar esse pensamento deste vínculo do romance em sala de aula, principalmente tomado pelo professor de língua portuguesa, David Lodge ele reforça dizendo o seguinte, que a consciência, aliás, no livro, A Consciência e o Romance, afirma que, certa vez, o filósofo Chomsky
disse: nós sempre vamos aprender mais sobre a vida humana e sobre a personalidade a partir dos romances do que pela psicologia científica. E aqui a gente inicia a nossa proposta. A proposta passa da seguinte forma: um objetivo, né, que é nada mais vinculado à proposta de atividade a partir de uma sequência didática do trabalho com o gênero literário, os romances, Os Miseráveis de Victor Hugo e o 15 de Raquel de Queiroz. O objetivo é possibilitar caminhos dinâmicos no ensino de língua portuguesa e incentivo na literatura por meio do gênero literário. Objetivo específico: distribuir, ler os romances Os Miseráveis de Victor Hugo e o 15 de Raquel de Queiroz em longo prazo, ano letivo. Geralmente, aí são divididos os livros em 2 semestres. O primeiro, isso fica muito a critério do professor. Ou ele distribui Os Miseráveis no primeiro semestre e o 15 no segundo, e há professor que também distribui logo na sequência os 2 livros logo de uma vez. Aplicar a gramática normativa no exercício de contextualizá-la em obras paralelas, conto, fábulas. Quer dizer, no momento de leitura que o aluno está fazendo ali durante aquele período letivo, é tomado aí alguns contos. Geralmente eu trabalho a Missa do Galo, de Machado de Assis, para que nós possamos fazer ali alguns trabalhos já no intuito de similar o que vai ocorrer no final do ano letivo, que é a culminância do projeto. Só remover esse material aqui. Promover em sala, de forma intermitente, discussões acerca do romance para verificar o andamento das leituras. O que acontece? Quando se distribui a leitura dos livros, o aluno ele não pode ficar de forma isolada apenas lá de qualquer forma. Todos os dias eu entro na sala e faço sempre questionamentos a respeito do aluno que está fazendo a leitura. Como, por exemplo, quem é a personagem? Por quem a personagem perseguida? Jean Valjean foi preso por quê? Isso é um modo de fazer com que o aluno que está fazendo a leitura e aquele que está sendo interpelado naquele momento perceba que ele vai ser questionado em algum momento em que o professor possa entrar na sala de aula. E isso faz com que ele esteja sempre atento nas leituras. Depois de distribuir o livro do primeiro semestre, que são Os Miseráveis, inicia-se uma situacionalidade e uma sequência de módulos. Primeiro momento da aula, um diagnóstico sobre a turma, apresentando a apresentação da situação. Roda de leitura, do conto Missa de Galo, de Machado de Assis. Primeira produção, cada adolescente produz individualmente um texto a respeito do comportamento de Seu Menezes, personagem do conto. Ele produz um texto, e aí esse texto nada mais é do que uma carta que ele tem que enviar a Seu Menezes. Claro que perpassa para o professor, para que possa avaliar o que ele possa ter feito ali em relação àquela carta. 4 minutos, tá, Israel? Ok. O módulo 1, apresentando como assunto de discussão o gênero romance. Além disso, é discutido sobre o tempo hábil para finalizar a primeira leitura, que finaliza na primeira quinzena de junho, e a segunda na primeira quinzena de novembro. Módulo 2, é aplicado os recursos linguísticos de tal qual apresentado na gramática normativa, recursos trabalhados em sentido de contextualizá-los em contos ou fábulas, são simulações que possibilitem reconhecer tais recursos na exposição oral dos romances em novembro. Além disso, é pontuado ao aluno que serão 50 questões reverberadas pelo romance, desde enredo, personagem, recursos estilísticos e recursos linguísticos e estilísticos. Módulo 3. Na segunda quinzena de setembro é feito um seletivo com o objetivo de extrair um representante de cada turma, do 9º ano. Para tanto, é necessário utilizar a produção textual. Cada aluno irá escrever uma carta ao inspetor Javert, personagem que persegue Jean Valjean, do romance Os Miseráveis. Os demais alunos que não conseguiram boa nota no seletivo são uma espécie de carta virada, pois cada representante das turmas tem direito a consultar até 4 cartas viradas durante as perguntas. Nessa fase, o aluno aprovado no seletivo já sabe que irá ser colocado de frente a outro representante,
de outra turma de mesmo nível na segunda quinzena de novembro. Quarto módulo, na segunda quinzena de novembro são retirados 3 professores que não trabalham nas respectivas turmas para serem jurados. São os professores selecionados que chamam o aluno carta virada por meio de uma lista de nomes, à medida que os representantes da turma desejam consultar uma das cartas. Em paralelo, o local é preparado com temáticas relacionadas aos romances, ornamentação, e posicionado às turmas. As perguntas são projetadas por data show, com fundo sonoro, da vinheta Show do Milhão. Módulo 5. A turma vencedora recebe as seguintes premiações: um dia de lazer, troféu confeccionado pela escola, cestas básicas para doar à família carente, até 3 famílias, e momentos numa pizzaria. Aqui são resultados do projeto, culminado em novembro, né? Depois das leituras, são colocados todos esses alunos de frente, os 2 representantes, e questionados, e depois, durante o percurso de leitura, também são feitos aí algumas avaliações que resultaram nesse aproveitamento, né? Reconhecimentos linguísticos, né? Foi um percentual de 60%, aliás, a nota mais alta. Reconhecimento de recursos linguísticos em segundo plano. Nós tivemos a interpretação sobre as personagens em terceiro lugar, e interpretação sobre os personagens em terceiro lugar e enredo em quarto. Aqui nós temos, a escola estava em construção, aliás, o ginásio, e aí foi preciso a gente colocar fora e fazer todo esse emaranhado de coisa aqui, e colocamos os alunos aí embaixo. Aqui nós temos aqui o vínculo entre os alunos, pais nesse dia apresentaram-se nas escolas, e aqui temos a parte interna de apresentação, aqui são os prêmios, tudo isso foram projetos elaborados de 2018 até 2020, antes da pandemia. E agora, em 2022, é remontado esse projeto nas salas de aula. Muito obrigado. Obrigada, Israel. Super em tempo. Parece uma gincana, né, de leitura, pelo que eu entendi. Uma espécie de jogo também, né, que vai trazendo elementos, né, e funções, né, como essa do aluno carta virada, né, que pode responder a uma questão específica, e todo mundo se engaja, né, nessa corrida pela leitura literária dos romances, né. Eu queria agradecer demais a presença de de todos vocês aqui com a gente. Eu acho que tem umas questões bem importantes que foram levantadas. Eu vou tentar pontuar rapidamente, aí eu passo a palavra também para a Sara, que certamente vai ter o que dizer, e vocês também, e a gente vai tentar resolver isso tudo em 20 minutos. Gabi, você fechou seu microfone. Aqui, pronto. Vocês estavam me ouvindo agora? Tava, só acho que foi só faltou um pouquinho. Ele bateu a pata aqui do lado no teclado. Eu coloquei aqui para vocês o link para a tese da Sara, né, que eu acho que vale a pena, quem está mexendo com escrita literária talvez se interesse, né? E coloquei também o link para a minha tese, porque ela trata de prática de leitura literária de adolescente de 15 anos. Eu trabalhei com 289 adolescentes com questionários, e entrevistei 65 deles, né? Então, eu acho que talvez esse trabalho te interesse, Camila, porque é justamente sobre o que os leitores leem. Esses leitores, né, que são os nossos alunos do primeiro ano do ensino médio. 2 escolas particulares e 2 escolas públicas lá de São Paulo, e justamente o que a gente vê é que eles leem muito, mas eles não leem o que a escola quer que eles leiam, né? Então tem aí uma cisão, eu acho, entre o que a gente propõe, né, de leitura para eles nesse momento especificamente, né, e o que eles estão consumindo, né, que eu vejo aqui também nas escolas da rede
com as quais eu tenho contato aqui em Porto Seguro, na Bahia. Mesma situação que eu verifiquei em São Paulo. Então, eu acho que ela pode ser estendida também, talvez ampliada, né? E aí acho que ele pode te interessar, né? Eu fiquei pensando em questões sobre essa escrita subjetiva que a Nazarete traz para a gente, né? Que eu acho que a Juliette também nos apresenta e que a Sara também traz, né? E eu acho que vocês têm questões comuns, né? Que são trabalhadas. A gente ficou batendo cabeça também, Nazarete, lá no nosso grupo de pesquisa, e durante a organização da 5ª Jornada de Literatura e Educação, que aconteceu, né, em final de abril, lá pela USP também, sobre o que seria essa escrita subjetiva, e se a gente poderia usar esse conceito como um conceito efetivamente, né? A gente acompanha um grupo de didática da literatura, do ensino de literatura francês já desde 2008, né? São pesquisadores de todos os países de língua francesa, e aí a gente se enfiou lá, né? Nós de língua portuguesa, mas, enfim, e eles trabalham também. Eles trabalham com escrita, né? Muitas vezes essa escrita que a gente está chamando de subjetiva, mas eles não nomeiam desse jeito, né? E é interessante a gente pensar isso, mas o nosso desejo, eu acho que a nossa tendência é também falar dessa escrita como sendo subjetiva, né? Porque ela traz muito o lugar do sujeito. E nisso daí eu fiquei pensando também, quando você trouxe o trechinho da moça lá que fala, oxe, que eu estou aqui na Bahia, vai fazer 7 anos, em novembro, e as únicas expressões das quais eu me apropriei foram o oxe e o pronto. Aqui, acho que não perdi meu sotaque, né, meu acento de paulista, todo mundo me identifica como paulistana aqui, ou paulista, né, mas essas duas expressões são as que eu mais uso. Então, como a gente vê também como essa questão, né, do regional e do específico, ela acaba aparecendo na linguagem mesmo, seja no oral, né, ou no escrito, né, e como isso também é referência de subjetividade, seja ela do lugar ou não, né, que faz parte da minha linguagem já, né? Então, acho que é bem interessante a gente notar essas questões, né? Como os palavrões da Sara, por exemplo, né? Que não são autorizados num texto que seja de um gênero X ou Y, mas que são autorizados num texto que é literário, porque o texto literário parece ser um texto de liberdade, né? Num certo sentido. E aí ali vale, né? Está legitimado, né? Mesmo que ele seja um cordel, e aí ele tenha que atender lá a determinado, né? A versificação, a uma estrutura que está muito rigorosamente marcada, né, como é o caso do cordel, porque é super, né, mas mesmo assim ele é um espaço de liberdade. Eu acho que isso tem a ver com esse subjetivo também, né, sobre o qual a gente se debruça, né, porque acho que faz parte mesmo dessa possibilidade, né, de expressão, né? Então acho que é bem interessante a gente pensar essas questões de leitura, né, de leitura subjetiva, justamente, né? Leitura também liberta em sala de aula, né? Porque o texto literário, ele propõe isso também para nós, né? Do ponto de vista da aproximação. O texto literário, ele é ambíguo, né? Então ele vai ser lido e ele vai ser interpretado, e essa interpretação, ela pode ser divergente de outras interpretações, né? Por isso que eu acho que a avaliação, ela fica tão difícil, né, de ser feita. A gente pode até cobrar questões, né, específicas do enredo, cobrar questões específicas da personagem, da construção, mas, na real, pelo menos na minha prática, o que eu tenho percebido é que quando a gente lê literatura com os estudantes em sala de aula, interpretações diversas podem aparecer, né? Porque essa é a essência do texto literário, né? E aí lidar com essas interpretações diversas em sala de aula, né, que é esse debate interpretativo, né, que a gente pode chamar desse jeito, é difícil para o professor que não é leitor, né? Então, nesse caso, acho que vocês também confluem, né, as práticas que a gente carrega para dentro da sala de aula, são as nossas práticas, né? E isso eu vi também isso muito no meu trabalho de mestrado, né? Como a prática de leitura do professor, ela reverbera, ela entra para dentro da sala de aula, né?
Então, se o professor não é um leitor pleno de literatura, ele não vai conseguir estabelecer isso, né? Porque aí tem todas essas questões são levantadas pela Petit e por vários teóricos, né? Se a gente ensina ou não ensina literatura, se isso é um conteúdo ou não é um conteúdo, ou se é uma prática. Então, se é uma prática, como é que a gente ensina uma prática? Praticando, talvez, né? E aí, como é que a gente leva isso para frente, né? E desenvolve, junto com os estudantes, essa aproximação do literário que permite, inclusive, a escrita literária, né? A partir dos textos que são lidos e das discussões que vão sendo feitas, né? Então, acho que foi bem importante aqui, estou bem feliz, espero que vocês possam estar com a gente amanhã à tarde também para acompanhar os outros trabalhos e na quarta-feira pela manhã, mas nesse primeiro momento acho que foi muito interessante, né, poder entrar em contato com os trabalhos de todos vocês e do Israel também. Vou passar aqui para a Sara, e aí a gente caminha. Olha, Gabi, eu queria, na verdade, deixar aberto, assim, antes. Se alguém quiser falar, é melhor que, né, deixa o pessoal discutir um pouco, né, conversar. Senão eu falo. Mas deixar aberta... Aí, ó, a Nazarete quer falar. Tá lá, Nazaré. Oi, gente. Não, só isso que Gabriela colocou mesmo em relação a essa escrita subjetiva. Inclusive, a gente tem uma professora aqui na UNEB que ela vai discutir isso, né? Ela não... uma discute a leitura subjetiva e outra trata dessa questão da escrita. Mas ela traz a escrita como tecnologia, né? Para essa imersão dessa subjetividade. E o tempo é tão pouco que não dá tempo a gente estar discutindo essas coisas, né? Apresentações tipo Unimed, né? Consulta Unimed. E aí a gente fica nessa seara, mas o que a gente percebe dentro dessas escritas, são escritas, né? São narrativas de si, né? Assim como também tem professores que diz que literatura não existe, né? Que a literatura é apenas a produção textual como outra qualquer, e que não é. É dentro dessas escritas que há essas marcas, né, do autor, do escrevente, no caso das minhas meninas e meninos, que está ali trazendo suas marcas mesmo autobiográficas, né? E essas marcas autobiográficas que emergem, que traz esse processo de subjetivação, né? E no processo mesmo, porque traz elas enquanto estudante, mas traz elas enquanto uma pessoa de uma determinada região, traz ela enquanto uma identidade nômade, e traz elas enquanto várias dobras. Dentro dessas repetições, como diz Deleuze, vai se emergindo aí as dobras, e é aí onde entra esse processo de subjetivação, né? E é interessante que isso me pegou para eu pensar essa formação, porque a gente tem ali um ponto convergente com as participantes, com as extensionistas e com as professoras. As participantes se interessaram, a partir dali, de querer fazer letras, né, que a maioria, né, antes de entrar no projeto, no programa, queria fazer outros cursos, sei lá, psicologia, direito, enfim, medicina. E quando ela se descobre nesse processo de escrita, ela se descobre uma identificação muito grande com as letras. E aí, quase todo dia chegam, eita, Nasa, eu descobri que eu vou fazer letras, vou me inscrever e vou fazer letras, e não sei o que. Aí um agora mesmo passou em letras, está lá na maior felicidade, e que diz que foi essa influência que teve. Então, essas descobertas. E aí, pensar esse futuro graduando, já com esse pensamento de si enquanto autor, né? E que vai ser um professor que escreve, talvez diferente até da gente, né? Não escreve apenas o texto acadêmico, ou então só apenas vai corrigir ou avaliar o texto do outro, mas que vai escrever a partir das suas experiências, das suas vivências, aquilo que Conceição Evaristo vai chamar de escrevivência. Ainda é muito pouco esse professor que pensa essa literatura que está à margem da sala de aula. Mesmo na sala de aula, a gente marginaliza mais ainda os textos dessas escritas, vamos chamar aí uma literatura menor, né? Porque Kafka não é mais literatura menor, João Cabral de Melo Neto não é mais literatura menor, né? Mas quem é a literatura menor hoje? Essa literatura nossa, essa literatura
de contextos menores, que ganham até espaço da internet, mas mesmo assim não são visibilizadas. Então, quando o professor, o graduando, a professora... Hoje eu tenho professoras que escrevem nesses livros, e que ela, Nasa, eu fiquei tão feliz. Eu abri o livro, peguei um texto de um canônico e peguei um texto meu. E eu percebi que os alunos se interessaram muito mais na aula, porque perceberam que tinha um texto meu sendo analisado. Olha aí, a gente sendo exemplo para os sujeitos. E aí ela disse que, a partir daí, os meninos começaram a se interessar pela escrita. Porque, tipo assim, se minha professora escreve, tem livro no texto, ou tem texto no livro, eu um dia também posso ter. Então, é algo que também aproxima os sujeitos. Então, minha pesquisa é nesse viés. O processo de criação, eu não vou ter como foco a escrita, a crítica genética, até porque tem a crítica cultural ali me atravessando. Mas é o processo de criação que é atravessado pelo processo de formação. Dentro desse processo de criação, emerge um processo de formação também, e ele se percebe, dentro dessa formação, a sua própria transformação. Não precisa a Gabriela dizer, não precisa a Sara dizer, não precisa a Camila dizer. Eles vão se percebendo enquanto autor, enquanto professor-autor, professor-autor. Desculpa te interromper, mas você pretende fazer perguntas, entrevistas para eles, ou... Não, a gente está trabalhando com cartas online. Cartas online? Eu escrevo as cartas para as minhas participantes, porque, como eu já estou com eles desde 2020, né? Eu sou coordenadora do programa, eu escrevo as cartas, e dentro das cartas eu unifico as perguntas. A mesma pergunta que eu faço para um, eu acabo arrumando um jeito de colocar ela dentro do contexto da carta. Aí eles te respondem com outra carta. Me responde. Tem gente que já vai para mais de 30 páginas de carta, eu que não estou tendo perna. Tem essa menina aí, do Oxente, do Oxe Me Respeita, eu escrevo em prosa a carta, ela me responde em poesia. Eu escrevo em carta, ela só me responde em poesia. A gente já está para mais de 30 páginas nesse processo. E ela responde numa velocidade. Eu disse, André de Deus, você estava onde que você já me respondeu essa carta? Eu estou sentada aqui no ponto ônibus, esperando o ônibus, e estou escrevendo para a senhora. Aí eles escrevem pelo celular, e eles acham massa que a gente tem o Google Docs. Aí, pronto, eles usam o Google Docs, e aí e as cartas vão ficando ali. E eu vou conseguindo obter mais informações, além dos livros, além das gravações, dos encontros formativos dos saraus. Material, Sara, que não me falta. Tem um material de sobra. Mas, assim, não, sempre é legal, a minha pergunta... Não, a minha pergunta foi muito nesse sentido da gente tentar entender o que é essa subjetividade, né? E talvez você, né, nessas cartas, você consiga extrair bastante material para dar consistência a essa discussão na sua tese, né? Isso. Porque Agora mesmo, muitos eu estou pegando o texto que já está nos livros e vou instigando elas a falar como foi, como se deu esse processo de criação desse texto, por que isso, tal. Eu vou começando a perguntar a partir daqueles textos assim, eles mesmos vão analisando o próprio texto dele, como foi que eles escreveram e tal, porque eles pensaram nessa escrita. Lógico que tem um tema que é definido no grupo, no coletivo, mas a partir daí tem a particularidade de cada um, como vai direcionar essa temática. E minha gente, sai coisas assim fantásticas. Eu tenho um professor lá do doutorado que ele diz, Nasa, você, paralela à sua tese, tu está escrevendo aí uma outra coisa. Eu disse, mas Derrida diz isso, não é nem isso nem aquilo, é uma outra coisa mesmo. Mas está ficando bem legal esse material, porque eu estava sentindo falta exatamente desse outro acompanhar. Então, com as cartas, eu consigo fazer perguntas e eles respondem com muito mais naturalidade, sem ficar aquela coisa mecânica que o questionário tem, ou às vezes a entrevista deixa eles muito nervosos, que está sendo gravado e tal, e na carta eu consigo... Aí tem dia que eu tenho que ouvir, porque a carta vira um confessionário, né? Aí eu tenho que trazer também tudo isso. Então, você consegue trazer muito mais de subjetividade deles
com a carta de que... Mas se houver necessidade, eu vou ainda para a entrevista, porque a gente faz bate-papos com eles no online, tem muita coisa ainda, inclusive fica lá no YouTube, a gente faz os saraus, a gente faz dentro dos encontros formativos, que são os extensionistas que ministram, eles vão falar do seu próprio desempenho, do seu próprio desenvolvimento. Eles falam sobre suas escritas nos lançamentos dos livros, que a gente sai em vários lugares para lançar os livros e leva quem pode ir. E aí tem muitas perguntas de pessoas curiosas e eles vão dizendo, e aquilo ali eu deixo gravado também. Aí tudo isso é material para a minha tese. Mas é isso. Se não tivesse, com certeza ia ter que ter entrevista. É um processo de autoformação, né? De autoconsciência também como escritora ali, né? Muito interessante. Não sei se as meninas querem falar ainda, Israel, Camila, Juliette. Não. Não? Tá tudo certo. Olha, eu, assim, fiz várias anotações, não vai dar para falar em 2 minutos, mas eu gostei muito da apresentação da Juliette, né, que traz uma ideia da escrita de haikai como um elo da leitura. Isso é muito interessante, porque isso já ajuda muito o professor, né, quando a gente tem um livro que possibilita isso, né, e também ajuda também a gente a trazer outros projetos relacionados a outros livros, né, Juliette? Não precisa ser exatamente um livro como esse, que já nos encaminha para a prática da escrita, mas ajuda a gente a pensar em outras práticas, e eu achei muito interessante isso, né? E no caso da Nazarete, já falei com ela, mas eu também tenho aqui várias ideias, porque eu tenho pensado muito a respeito dos professores que escrevem, e aí você está falando que vários vão se tornar professores, então eu fico pensando, olha, que bacana isso, né? Porque eu acho que falta isso na universidade, né? Falta a gente pensar sobre as nossas escritas, sobre as escritas dos nossos alunos, a partir das nossas também, porque se o professor tem que ser leitor, né? Por que a gente não pode também pensar nesse professor como algum tipo de escritor, né? Então, acho que o seu trabalho tem muito a contribuir, viu, Nazarete? Estou aqui torcendo para que saia logo essa pesquisa para eu poder ler, vou ficar te acompanhando. E vou ler a sua, vamos trocar figurinha. Com certeza. E a Camila, né, e o Israel trazendo essas experiências, né, de leitura, isso me lembrou muito a minha primeira apresentação na Abralic, que eu falei sobre uma experiência de leitura, e dali, né, por causa dessa experiência, que eu comecei a pensar nas questões relacionadas à escrita, né, porque os alunos, enquanto eles estão lendo, eles estão produzindo coisas ali, você pode ver que tem um caderninho ou um bloco de notas no celular. Então, a leitura, ela, como a Camila falou, né, a leitura, ela traz esse gatilho também para a escrita, né? Então, a gente precisa sempre estar relacionando essas práticas, e o Israel traz uma ideia de gincana incrível, que é isso, né? Israel, vale tudo, os meninos têm que ficar lendo mesmo, aquela foto deles todos com o livro em mãos é maravilhosa, e eu fiquei muito feliz mesmo, assim, tomara que a gente consiga discutir amanhã também um pouco, né? Essas questões que hoje... Muito bom. A Andresa está com problemas na conexão, ela mandou um zap aqui para a gente, dizendo que ela estava caindo e não estava conseguindo se sustentar, mas amanhã ela vai para um outro lugar para poder entrar com a gente aqui e conseguir uma conexão melhor. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês, agradecer também a Maria Fernanda, que está nos acompanhando aqui, o Daniel, que está nos acompanhando, a Diane, que está aqui fazendo a monitoria da sala, né? A gente retoma amanhã, então, às 14h, com mais 5 apresentações, e esperemos que a gente consiga dar conta do tempo também. Seria muito bom se a gente pudesse conversar mais, né? Mas a orientação que a gente tem é fechar às 4, para que a programação do congresso seja também preservada e para que a gente possa seguir, né,
porque a gente vai ter palestras à noite, né? Então, acho que é isso. A Nazarete colocou aqui o link do lugar de criação, maravilha. Uma coisa que eu achei bacana também, gente, só para pontuar, né? A gente teve o Norte, né, representado, o Nordeste, o Sudeste aqui também, né? Então, foi bem bacana, né? A gente poder estar passeando aí pelo Brasil e percebendo, né, que a escrita e a leitura literária são objeto de investigação em todos os cantos. Acho que isso vai garantir que a gente tenha uma qualidade, né, no ensino de literatura mesmo, né, e na formação de leitores e de escritores. É verdade, Gabi. Muito legal isso. Olha, eu acho que sim, viu, Nazarete? Eles falaram sobre submissão para o artigo, a gente ainda não recebeu, eles já publicaram, né, o caderno, acho que vocês receberam, né? O caderno com os resumos, né, e os simpósios, mas certamente eles vão abrir para a publicação dos artigos também, tá? Se a gente tiver alguma informação que não seja repassada para vocês, a gente repassa. Mas eu acho que agora eles estão fazendo uma divulgação geral também, né? Só no começo que eles tiveram problema com 2 técnicos, mas agora acho que já está tudo bem. Então é isso, pessoal, a gente se vê amanhã. Quem puder estar aqui conosco. Ok. Até amanhã, Muito obrigada, gente. Obrigada. Viu? Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Giane. Até amanhã.